Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Boa noite, gente. Boa noite, família linda em Cristo Jesus. Vamos que vamos, gente. Mais uma live, mais uma transmissão ao vivo incrível para você. Vamos falar sobre graça. Mais uma pregação sobre graça. Hoje vai ser poderoso. Então comece a compartilhar. Chegue compartilhando. Compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe nos grupos do Facebook, compartilhe em tudo que é lugar, meu irmão, minha irmã. E a live de hoje é como desfrutar de uma vida vitoriosa. Gente, quem aqui não quer uma vida vitoriosa, uma vida incrível, cheia de vitórias, uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, uma vida de que você transborde do amor de Deus na vida das pessoas, uma vida vitoriosa em todas as áreas. Quem não quer? Todos que nós queremos essa vida, não é, gente? Então hoje eu vou falar um segredo para você, que não é tanto segredo, mas você vai ter um susto aqui, que nem foi na última live, gente. A última live foi poderosa. Então, meu irmão, minha irmã, vamos começar essa live de hoje, entregar esse conteúdo para você. Essa palavra que tem mudado muito a minha vida, como eu falei. Essa série, gente, tem mexido comigo e eu creio que esteja mexendo com você. A partir do momento que você abre o teu coração em plenitude ao Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, fala comigo, me revela, Senhor, eu quero. Ele começa a atuar. Tudo depende de você, gente, não depende mais de Jesus. Não depende mais do papai, depende de você. Você já tem tudo à sua disposição. Você tem tudo para viver uma vida incrível. Está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Agora eu começo essa live com uma pergunta. Como você pode desfrutar de uma vida vitoriosa? O que você acha? Semana passada, gente, eu falei sobre isso e sobre outro tema. E as pessoas não acertaram a plenitude do que eu queria falar. Mas o que você acha que é desfrutar de uma vida vitoriosa? Como você vai fazer isso? O que você acha que eu vou falar aqui? Pode falar aí, gente. Escreve aí, meu povo. Como desfrutar de uma vida vitoriosa? O que você acha? O que você tem que fazer para ter uma vida incrível e vitoriosa? Tem muitas coisas que você vai falar que é verdade. Um relacionamento com Jesus. Que mais para você ter uma vida vitoriosa? Tudo isso aqui, gente, andar no descanso do nosso Abba Pai. Esperar em Deus. Tudo que vocês estão falando é verdade, gente. Tudo isso é verdade. Para você viver uma vida vitoriosa. Tudo isso aqui que vocês estão falando. Ter um relacionamento com Jesus, estar conectado à videira, andar no descanso do nosso papai, esperar em Deus, estar com Jesus, se render ao Espírito, é exatamente
exatamente isso que você está falando, permanecer na videira. Tudo isso é verdade, gente. Mas eu vou por um outro ângulo hoje, falar algo diferente que vai somar tudo isso que vocês estão falando, que eu acho que é primordial para você viver uma vida vitoriosa. Eu não vou falar sobre nada que vocês estão falando aqui, mas tudo isso que vocês falaram é verdade. Tudo que vocês falaram aqui é verdade, mas não é sobre isso que eu vou falar. Gente, eu resolvi fazer essa série aqui, Mergulho na Graça, para ajudar você a construir um fundamento firme, para você obter vitórias duradouras. Não é aquela vitória que você tem uma vitória, tem uma derrota, daqui a pouco tem uma vitória, tem uma derrota, mas vitórias duradouras. E seja qual for a derrota que você esteja enfrentando agora na tua vida, seja ela qual for, eu quero que você verdadeiramente ancore a sua vida na graça de Deus. E recebendo e entendendo o evangelho da graça a partir da palavra. Gente, é isso que é importante. Você tem que ter um entendimento da graça a partir da palavra. Gente, não baseie o teu entendimento sobre como o coração de Deus se sente a seu respeito no que você ouve dizer e na opinião do homem, gente. Você tem que basear o fundamento sobre o que Deus acha de você através da inabalável palavra de Deus, gente. Por isso que eu incentivo tanto você ler a palavra e ter uma vida independente de homem, gente. Eu estou aqui para te ajudar, para te apontar, para te assessorar. Eu estou aqui para te ajudar. Mas, gente, quando eu vejo um irmãozinho decolando na fé, sem precisar do Vinícius, ou seja, sem mais assim, está decolando na fé, é meu amigo, continua me ouvindo, mas não depende mais do que eu entrego. Porque ele, através da palavra, está tendo revelações próprias. Gente, você não sabe como eu fico feliz. Normalmente é o contrário, né? A pessoa é como se tivesse... as pessoas às vezes querem amarrar as pessoas a você. Gente, eu quero mais que você decole na fé e não dependa de homens. Esse é o desejo do meu coração, gente. É ver você vivendo uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa. Não uma vida emaranhada no pecado, na dúvida, na dependência dos outros, na apreensão, na derrota. E talvez você, como eu, gente, tenha cometido muitos erros. Eu cometi muitos erros na minha vida, assim como você. Talvez você pense que é tarde demais para Deus mudar as coisas para você. Como eu pensei um dia, que eu pensava que era tarde demais para eu ter uma vida nova, por reconstruir algo. Talvez você pense até mesmo que merece estar no meio desse caos que você está vivendo aí, dessa confusão da sua vida, e que Deus desistiu de você. Meu irmão, minha irmã, esses pensamentos cruéis, terríveis, não são os pensamentos de Deus a seu respeito. Na palavra, gente, na palavra de Deus, ela proclama que os pensamentos de Deus a seu respeito são bons. Lá na palavra, aqui na palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Deus, ele tem um plano perfeito, maravilhoso, um propósito para cada um de nós, no teu tamanho, no teu número. Ele tem um destino incrível para a sua vida. E o seu passado não precisa determinar o teu futuro. E não importa qual seja a tua história de vida, os dias mais formidáveis, incríveis e mais grandiosos da sua vida estão na sua frente. E, gente, eu creio que quanto mais você edificar um fundamento, gente,
Um fundamento que seja sólido, como uma rocha no seu relacionamento com o Senhor Jesus e buscar compreender o coração gracioso dele, gente, cheio de amor e compaixão por você, mais você vai encontrar segurança e você vai experimentar vitórias duradouras na sua vida. Quanto mais você conhece Jesus profundamente, numa relação de intimidade profunda, mais uma vida incrível você vive. E no vídeo anterior, gente, na live 5, eu foquei em como viver uma vida com maior confiança e propósito. Ou melhor, uma vida com maior confiança e ousadia. Foi a live passada. E eu centralizei tudo que eu passei para vocês para ajudar você a crescer. E mostrando uma importância de saber, sem qualquer sombra de dúvida, que quando você se torna um cristão, um crente em Jesus Cristo, todos os seus pecados presentes, passados e futuros são perdoados. Eu perguntei no início da live, como viver uma vida com maior confiança e ousadia, como eu perguntei o tema da live hoje. E a maioria falou o que falaram hoje aqui. E tudo isso é verdade. Mas, gente, algo que mudou a minha vida e pode mudar a sua, é você viver uma vida confiante e ousada quando você tem essa revelação, essa certeza profunda que todos os seus pecados foram pregados na cruz. Não o que você cometeu, o que você cometeu, o que você comete hoje e o que você vai cometer amanhã. E isso é uma libertação tremenda. Gente, pessoas que foram perdoadas não estão em busca de uma desculpa para pecar. Muitas pessoas falam, pô, se eu estou perdoado, então eu posso pecar. Gente, ninguém que se conectou com Jesus está buscando uma desculpa para pecar. Elas encontram libertação do pecado indo até Jesus sempre que erram. E o arrependimento, gente, ele se resume em voltar-se para a cruz e retornar para a graça de Deus. E permitindo que as palavras de Deus lavem e renovem a sua mente. E é incrível, gente. Tantas pessoas sinceras, gente. Tantas pessoas incríveis, mas estão deprimidas. Estão vivendo em profundo remorso. Lamentando pelos erros do passado. Mas em vez, gente, delas correrem para Deus, para o Senhor, elas estão fugindo dele. E por que essas pessoas fazem isso, gente? Por que elas correm de Deus? Porque elas não entendem que o coração de Deus é cheio de graça. Elas não tiveram essa revelação, gente. É por isso que nós precisamos pregar a gloriosa graça com ousadia. Nós temos que pregar a nova aliança com ousadia. Gente, vidas preciosas, elas estão aprisionadas por derrotas esmagadoras, gente. Não porque a vitória não está à disposição delas, não. Mas porque elas não sabem como podem ter vitória. E é tão simples ter vitória, porque nós já somos vencedores. Qualquer pessoa que diga que pregar a graça de Deus, a nova aliança, abre espaço para que se peque, gente. Provavelmente essa pessoa não compreendeu a plenitude e o poder da graça transformadora de Deus. Ela não entendeu ainda isso. Sumiu aqui o chat. Aí, voltou. Gente, ela não entendeu ainda. Qualquer pessoa, gente, que diga isso, ela não entendeu a graça. A graça coloca de pé aquele que está lutando contra o pecado, gente, em sua vida derrotada. A graça, ela produz a verdadeira santidade. E por verdadeira santidade, gente, eu quero dizer assim, uma santidade que é duradoura, não uma fonte, gente, externa de santidade, que você recebe aquilo e aquilo é transitório na sua vida, mas uma santidade que é duradoura, que nasce de uma transformação que começa no coração da pessoa de uma forma muito profunda. E a graça, gente, não é complacente com o pecado.
Eu vou falar isso nessa série toda. Mas na verdade a graça oferece libertação duradoura do pecado. Gente, como alguém pode pensar que colocar-se debaixo da graça é fingir que não se vê o pecado, quando na verdade a graça abre os nossos olhos para ver que foram os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz e custaram para ele a vida. Essas coisas, gente, que a gente sabe como um ensinamento, como uma história, quando isso explode como revelação no teu coração, gente, é um entendimento totalmente diferente. A tua vida muda. E eu te mostrei versículo por versículo, gente, na última live, como é que o coração do Pai, no que lá se refere ao perdão dos nossos pecados. Quem não assistiu a live passada, assista. E a pregação ousada, gente, do Evangelho da Graça, da Nova Aliança e da obra consumada da cruz, gente, através aqui do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, resultou, sabe no quê? Em um testemunho após o outro, de muitas vidas preciosas sendo libertas do pecado, dos vícios e de todo tipo de cativeiro religioso. São testemunhos diários, gente. Os testemunhos das pessoas que dedicaram tempo, sabe o quê? Para compartilhar vitórias fantásticas que elas tiveram. Isso atesta o poder da maravilhosa graça de Deus. São frutos. Frutificou. Ou seja, às vezes a pessoa começa a te criticar. Não, Vinícius, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque na lei... Aquelas pessoas ainda que têm a mentalidade religiosa. Gente... Qual fruto que uma pessoa dessa tem na vida com relação ao que ela prega ou ao que ela crê? Quando você está caminhando, veja os frutos que estão saindo de você. Que fruto que está saindo de você? Gente, Deus se agrada com quem frutifica. Se está frutificando, se libertações, se curas estão acontecendo, é porque está frutificando, gente. Os testemunhos das pessoas, gente, é uma prova social que a graça, a nova aliança, a obra consumada da cruz é a verdade que liberta todos nós. Não só porque temos testemunhos, mas porque está escrito na palavra, é que as pessoas não têm o verdadeiro entendimento do que está escrito. E eu sei, gente, muito bem que a única razão pela qual esses testemunhos maravilhosos inundam as minhas redes sociais hoje, gente, a cada semana, é porque o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. A graça não é apenas, gente, um tema acadêmico, um tema teológico a ser exposto num seminário. Não é. A graça é o próprio Evangelho. E a pregação do Evangelho, gente, ela muda as vidas. Ela transforma as vidas. E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo proclamou que aconteceria. Quando ele estava em Nazaré, ele disse lá em Lucas 4, 18, 19, eu amo essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos e a abertura da vista aos cegos, para libertar todos os oprimidos, para proclamar um ano aceitável ao Senhor. Gente, essa palavra é muito poderosa. Ouça atentamente as palavras de Jesus aqui, gente. Às vezes a gente lê, mas não medita. Observe aqui como o Espírito do Senhor e a unção dele estão sobre aqueles que pregam o Evangelho. Gente, a palavra Evangelho é a palavra grega evangelion, que significa boas notícias ou boas novas. E Lucas 4,18 usa o verbo evangelizo, que significa trazer as boas novas, anunciar as notícias alegres. Foi isso que Jesus fez. Agora, gente, o que acontece quando as boas novas de Jesus são pregadas? Vou falar com as minhas palavras aqui.
o que está nessa passagem. A maldição da pobreza é destruída na sua vida. Os corações quebrantados são restaurados. Os prisioneiros e os oprimidos são libertos. E os que não enxergam começam a ver a verdade. É isso que Jesus fala aqui. Através da pregação da maravilhosa graça de Deus, da verdade da obra consumada da cruz, da nova aliança, nós estamos testemunhando todos esses resultados, gente. Aqui no canal. E, gente, um versículo que eu quero que você guarde do fundo do coração. João 1,17. Gente, a pessoa que ainda tem um fragmento da lei de Moisés ainda no coração, que seja quebrado pelo sangue de Jesus hoje. Olha só. Olha só, escuta o que eu vou falar aqui, gente. Versículo João 1,17. Nunca esqueça desse versículo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Olha só. A lei que foi dada por intermédio de quem? De Moisés. Fala daquela aliança do Sinai. Por que Sinai? Porque ela se refere ao Monte Sinai. O lugar onde os 10 mandamentos foram entregues a Moisés. Então, gente, assim, sempre que eu falo sobre a lei, eu estou me referindo aos 10 mandamentos dados lá no Monte Sinai. E, gente, para os iniciantes aqui, que ainda não me conhece direito, está começando a me seguir agora, eu quero deixar algo muito claro para você. A aliança do Sinai foi uma aliança feita entre Deus e Israel. Pergunte a qualquer judeu, gente. A aliança do Sinai foi feita entre Deus e o povo de Israel. Você é israelita? Você é judeu? Se você é, então foi feito para você essa lei. Agora, gente, olha só. Pergunte a judeu, qualquer judeu que você conheça. Não foi uma aliança feita entre Deus e a igreja. A nossa aliança, gente, a aliança que nós temos é a nova aliança da graça, que teve início quando? Na cruz do nosso Senhor Jesus. A nova aliança, a aliança que nós temos com Deus, foi feita na cruz por Jesus. E observe aqui, gente, em João 1,17, que os 10 mandamentos, eles foram dados por intermédio de um servo, Moisés. Mas a graça e a verdade vieram através do próprio Filho Jesus. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, gente, por favor, não permita que digam para você que a verdade são os 10 mandamentos. Gente, isso está mais que batido para quem entendeu a nova aliança. Mas eu não sei, gente, eu trouxe essa palavra aqui porque tem pessoas que ainda têm um fragmento disso ainda. Gente, o versículo aqui ele estabelece um contraste claro entre os 10 mandamentos e a graça e a verdade. Nós vemos aqui que a lei mosaica, gente, estava de um lado, e a graça e a verdade do outro. Lei de um lado, graça e verdade do outro. E nesse versículo aqui nós vemos que a verdade está do lado da graça, e não os 10 mandamentos. Gente, no texto grego original, as palavras para graça e verdade, que está escrito nesse versículo de João 1,17, elas são seguidas por um verbo no grego, no singular, que diz veio, que significa o quê? Que graça e verdade são vistas como uma coisa só. Isso é muito poderoso, gente. A graça é a verdade, e essa verdade que liberta as pessoas. Gente, de modo que nós não podemos separar graça e verdade. Elas são parte de uma coisa só. E deixa eu repetir, gente. A graça é a verdade e a verdade é a graça. A graça é a verdade e a verdade é a graça. Nunca esqueça disso. A graça é a verdade e a verdade é a graça.
E por que é tão importante saber disso, gente? Porque a graça e não a lei é a verdade que liberta você e transforma. Não é a lei de Moisés que te liberta e transforma. Não é a lei de Moisés que é a verdade. Está escrito, gente, João 1,17. O que é a verdade é a graça. E a graça é a verdade. Não esqueça nunca mais disso. Gente, e por que a graça e não a lei é a verdade que liberta você e transforma? Que diz lá em João 8,32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A graça e não a lei é a verdade que te liberta e te transforma. E quando Jesus disse à mulher surpreendida em adultério, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Gente, isso foi a graça e a verdade como uma só coisa, um todo composto em ação que Jesus fez ali. Isso foi a graça e a verdade como uma só coisa. A graça não condena o pecador, gente, mas também não é complacente com o pecado. A graça perdoa o pecador, não merecedor de perdão. E o resultado da graça é o poder para ir e não pecar mais. Tá entendendo, gente? Olha que coisa linda isso, gente, que o Espírito Santo te revele. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele ama o pecador. Ele liberta o pecador com poder. E a força, ele ainda dá a força para aquele pecador ir e não pecar mais. Tá entendendo, gente? Uma pessoa cujo coração está cheio do amor de Jesus, gente, ela não precisa encontrar amor em um relacionamento adúltero. Tá pegando? Não tem lá um mandamento, não adulterarás, na lei de Moisés? Aí a pessoa, eu não vou adulterar porque está na lei, nossa, eu vou desagradar a Deus, mas a tua mente tá doido para adulterar. E Jesus, por isso que Jesus disse que o adultério não é somente o ato, é quando você pensa, você olha para uma mulher e deseja aquela mulher, você já está adulterando. Por quê? Porque o seu coração não está conectado devidamente a Jesus. Porque um homem com o coração devidamente, um homem ou uma mulher conectado a Jesus, verdadeiramente apaixonado por Ele, ele não vai precisar buscar uma outra mulher para adulterar, porque ele é tão cheio do amor de Deus. A sua necessidade de segurança, afirmação e amor é plenamente suprida na pessoa de Jesus, gente. Tá entendendo? Você não precisa se contentar com uma vida aprisionada pelo pecado, quando você sabe que Jesus tem um futuro lindo e glorioso para você. Tantos cristãos, gente, que não fazem isso ou aquilo por causa das regras da religião, mas o coração está longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, como os cristãos nascidos de novo, que querem sinceramente viver uma vida santa, acabam aprisionados em um ciclo de pecado, gente, vivendo uma vida derrotada. O que nós mais vemos hoje são cristãos com vidas derrotadas, gente. Eu creio que, sabe por quê? Que é porque eles recebem condenação por seus erros. E não sabem e não acreditam que o próprio Deus não os condena por causa da cruz de Jesus. Eles não entenderam verdadeiramente a plenitude da obra consumada. Gente, se você mostrar alguém que vive sob condenação para mim, aquela condenação constante, eu vou mostrar alguém que está sempre lutando com o pecado. Uma pessoa que é condenada, se acha condenada, não se acha digna, é uma pessoa que está constantemente num ciclo de luta contra o pecado. E como você pode ver, gente, quanto mais os cristãos vivem em condenação, mais ficam eles presos em um ciclo vicioso de pecado, condenação e derrota. Eu quero te explicar isso, gente, de uma forma, com exemplo. Eu acho que isso aqui você vai entender muito bem. Olha só, vamos dizer que um cristão está navegando na internet. Hoje, gente, tem tudo na internet. Tem tudo. Aí você está lá navegando na internet. Tá lá naquele, né, passando, né, o dedinho lá. Pá.
De repente você depara com imagens pornográficas. E você depara com aquelas imagens pornográficas, você olha para aquelas imagens pornográficas por mais tempo que deveria. E agora eu quero te falar uma coisa que é muito importante, gente. Não é o que você vê. Pega essa chave. Não é o que você vê, é o que você deixa entrar no teu coração. Porque você vai ver o tempo todo um monte de coisa que você não deseja. Gente, você vai ver, as coisas acontecem. Você vai ver pornografia, às vezes você passando lá, vai aparecer uma mulher seminua ou até pelada. Quantas porcaria tem na internet? Não é o que você vê, é o que você deixa entrar no teu coração. Gente, existe uma diferença entre ver e enxergar. Olha só, gente, isso é genial. Quando você vê algo, por exemplo, você vê uma mulher lá, uma pornografia, você viu aquilo, passou, opa, isso aqui não tem nada a ver não. Se você parar na imagem e você focar naquela imagem, você não está mais vendo, você está enxergando, você está focando em algo. E a partir do momento que você foca naquela imagem, naquela pornografia, se isso se mistura às suas emoções, você começa a sentir desejo por aquela imagem. E se essas emoções se misturarem no teu coração com aquela imagem, você vai ter escrito uma crença no teu coração. Aí que mora o perigo. Você deixou entrar, escreveu uma crença. E quando juntou emoções com a imagem, aquela informação é dada para o nosso cérebro. E o cérebro processa aquilo. E ele dá comandos ao corpo com relação ao que o coração, a informação que o coração passou para o cérebro. E qual a informação? Isso aqui é bom, isso é maravilhoso. E o que acontece? O cérebro vai liberar substâncias ao teu corpo que sente mais vontade de ver aquilo. Pegou a chave, gente? Isso é poderoso, gente. Não é o que você vê, não é o que você escuta, é o que você deixa entrar no teu coração. Isso é para tudo na vida, gente. Se você entrou no teu coração, você tem que ressignificar o teu coração. Isso já é tema para outra live. Então, meu irmão, minha irmã, tá lá, você se deparou com aquela imagem. Antes, gente, antes que aquele cristão que estava vendo as imagens se dê conta, os pensamentos de luxúria, como eu falei, se misturaram. Aquilo se misturou, virou uma crença, passam pela mente dele. Ao mesmo tempo, gente, uma vez que é um cristão, nascido de novo, ele começa a se sentir culpado e condenado por ter visto aquelas imagens pornográficas. Sabe o que ele começa a dizer, gente? Isso é em tudo, tá? Ele começa a dizer assim: eu não deveria ter olhado aquelas imagens, meu Deus do céu, estou tão arrependido. Senhor, por que eu olhei aquelas imagens, Senhor? Eu não deveria estar tendo todos esses pensamentos ímpios, esses pensamentos da carne, Senhor. Eu sou um péssimo cristão. Começa a autopiedade, autocomiseração. E o cristão começa: Deus deve estar muito decepcionado comigo. E aí, gente, quanto mais ele se sente culpado e condenado, mais ele pensa: não adianta eu resistir. Eu sou um péssimo cristão mesmo. E já que eu sou mesmo culpado, e Deus está chateado comigo, e essa comunhão eu quebrei com Deus, eu vou continuar vendo isso aqui. Gente, isso é mais comum que a gente vê por aí. O que esse cristão faz, gente? Ele clica em um dos links das imagens, que leva a um website pornográfico, e ele cede aos desejos carnais dele. E aquilo já se misturou e virou uma crença. E ele começa, o que ele fez? Ele entrou num vício. Ele entrou num ciclo de derrota. Ou seja, a tentação vem contra ele, ele não consegue ceder à tentação, e ele começa naquele ciclo de derrota. Agora ele se sente ainda mais o que? Culpado, condenado, destruído, e ainda mais convencido de que Deus está zangado e que Deus se distanciou dele. Não é assim, gente? Meu irmão, minha irmã, toda essa culpa e separação de Deus apenas deixam esse cristão ainda mais suscetível a errar da próxima vez, gente. Do que quando ele sofrer outra tentação semelhante, ele se afastando de Deus,
ele vai ser fraco, ele vai ceder aquilo de novo. E o que pode acontecer? Um vício que vai aprisionar aquele cristão na culpa, na autocondenação perpétuas. Quantos cristãos que estão aí até hoje aprisionados na autocondenação perpétua, gente? Anos aprisionados, muito aprisionados nessa autocondenação, gente. São cristãos que sabem que tem um problema, mas estão simplesmente envergonhados demais. Estão tristes por causa do pecado que eles cometeram. Para se aproximar de alguém para pedir ajuda. Tem até vergonha de pedir ajuda para alguém. E basicamente, gente, e é assim, basicamente muitos cristãos sinceros acabam aprisionados em um ciclo de pecado e condenação. Gente, o que tem de cristão, gente, condenado, se achando um lixo, não se achando digno mais. Você consegue, gente, perceber aqui como o ciclo de derrota, ele se perpetua na vida de alguém? Olha o perigo. Os sentimentos de culpa e condenação não dão poder ao cristão, por mais sincero que ele seja, para vencer o pecado. Gente, na verdade, isso deixa aquele cristão mais fraco ainda, vulnerável à próxima tentação. E a verdade é que aqueles que estão sob o jugo da culpa e da condenação constantes, gente, não têm força para vencer a tentação. E acabam cometendo os mesmos pecados novamente e vivendo uma vida terrível, dolorosa, aprisionada em um ciclo de derrota. Em vários testemunhos que eu recebo, gente, muitos cristãos sinceros compartilham, gente, a culpa que eles estão sentindo, a condenação, gente, o medo do juízo de Deus, apenas, gente, porque perpetuar o quê? Pecados e vícios. Meu irmão, minha irmã, se esse é teu caso aqui nessa live, que eu sei que eu estou falando com muita gente aqui, e você está vivendo debaixo de um jugo pesado, de culpa, de condenação, e lutando contra o pecado, a sua resposta está no Senhor Jesus e na sua graça. E é quando você está debaixo dessa graça, e não da lei, gente, não da lei, que o pecado não tem domínio sobre você. Portanto, meu irmão ou minha irmã que está aqui, deixe que Ele seja seu Salvador e te liberte disso. Não se esconda de Jesus, gente. Ele te ama, Ele quer você. Ele não está chateado com você. Ele morreu por você. E esse pecado que você cometeu, que você está se condenando, Ele já pregou na cruz. Apenas arrependa-se e entre debaixo da graça dele. Siga a tua vida e não peques mais, sob a graça dele. Gente, permita que ele liberte você. Agora você pode perguntar, então, Vinícius, como nós saímos de uma posição onde, assim como o apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo, ele se lamentou. Olha o que ele diz em Romanos 7,19. Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero? Esse faço, desventurado homem que sou. Olha que Paulo, gente. Paulo, esse homem incrível. Gente, esse homem incrível, Paulo, se autocondenando aqui. Como nós saímos dessa posição que Paulo estava aqui, de autocondenação, para um lugar de vitória duradoura? O tema da live, como você ter uma vitória duradoura na tua vida. Tudo que vocês falaram no início da live é verdade. Mas, gente, o primeiro passo para a vitória duradoura é perceber e crer que porque o Senhor Jesus já levou a punição por todos os seus pecados naquela cruz, você não precisa ficar preso e ser movido por culpa, por condenação e nem por medo. Não existe mais condenação, não existe mais culpa, não existe mais medo na tua vida. E cada um daqueles seus erros que você cometeu, que você comete, que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, já foi punido no corpo de Jesus. E você tem perdão e intimidade perpétuos para sempre com Deus através do sangue de Cristo, gente.
E esse é o poder de crer corretamente no Evangelho, que vai levar você a uma transformação de dentro para fora e obter vitórias duradouras, gente. Quando você crê corretamente no que é o Evangelho de Cristo, isso vai te dar uma vida em vitória duradoura. Então, você pode perguntar, quando a próxima tentação vier, o Vinícius, enquanto estiver passando por ela, o que eu faço? Se vier a tentação contra mim, Jesus, que virá contra você, você tem que lembrar da escritura de Romanos 8:1, abrir tua boca. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em vez de você acreditar que você é um fracasso como cristão e que Deus está chateado e zangado com você, comece a crer na graça, na sua graça, e proclame com a sua boca a graça dele. Quando vier alguma tentação contra você, declare com ousadia: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque eu estou em Cristo, que levou toda a punição pelos meus pecados. Agora não há mais nenhuma condenação para mim. A comunhão com meu Pai Celestial não está quebrada. E ainda eu sou filho amado dele, altamente favorecido nele e profundamente amado por ele. Gente, deixa eu te esclarecer uma coisa aqui para você. Agora eu estou me dirigindo àqueles que querem se libertar de vícios, dos vícios, das coisas, aquele pecado escondido que você tem aí, que só você sabe que comete. E Deus, né? E, gente, o que eu vou falar para quem quer se libertar, e não para aqueles que apenas querem inventar desculpa e justificar os seus pecados. Tem gente que procura justificativa para os pecados. Gente, por que você deve crer e declarar que você é justo? Por que isso é tão importante, gente? Porque o pecado não pode criar raízes quando você está cheio da convicção no teu coração que em Cristo você é justo. Quanto mais você estiver firmado no dom da justiça de Deus, que você é justificado em Cristo, mais você vai andar em vitória sobre o pecado e sobre o vício. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:34, acordai para a justiça e não pequeis mais. E é esse despertamento, gente, que você recebe livremente, essa graça abundante de Deus e o dom da justiça que você é justificado em Cristo, que reveste você do poder de reinar sobre o pecado. Gente, eu tenho aqui desenhado, não tem como mostrar para você, o ciclo da vitória e o ciclo da derrota. Como é que funciona? Como é que funciona o ciclo da derrota e o ciclo da vitória? Olha só, gente, como é que é. Por exemplo, o ciclo da derrota. Surge uma tentação. Você é tentado. Aí o que acontece? Você é tentado, você já começa a sentir culpa e condenação. E aquilo vai fazer o quê? Você olhou demais aquela foto pornográfica, e aí você olhou para aquilo, e continuou olhando, você começa a se sentir culpado e condenado. Aí o que acontece? Você acaba cedendo ao pecado. Isso te traz o quê? Uma vida de derrota crescente. E aí a tentação surge de novo. Aí você culpa e condenação de novo. Depois você cede ao pecado. Aí uma vida de derrota. Aí surge outra tentação, culpa e condenação, cede ao pecado, vida de derrota. Gente, é um ciclo vicioso de derrota. Agora, como que é o ciclo da vitória? Quando a tentação surge, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar em prática a certeza que você é justo em Cristo. Você é justificado, você é justo. E aí você vai fazer o quê? Reinar sobre o pecado. E você vai ter uma vida de vitória crescente. Vai vir outra tentação, você coloca em prática da certeza da justiça, da certeza que você é justificado em Cristo. Você reina sobre o pecado, você tem uma vida de vitória crescente. É um ciclo da vitória. Se você está nesse ciclo da derrota, meu irmão, minha irmã,
Para agora e venha para o ciclo da vitória. Entenda que você é verdadeiramente justificado em Cristo. Você não tem que viver em condenação. Quando o pecado bater a sua porta, você abre a tua boca. Quando a tentação vier, fale: eu sou justo em Cristo Jesus, eu não vou me condenar, isso não faz parte da minha vida. Não ceda, não se sinta condenado. Isso, gente, é uma libertação incrível. A culpa e a condenação vai te aprisionar. E à medida, gente, que o evangelho da graça, a nova aliança, a obra consumada da cruz é pregado, você vai entendendo, você vai verdadeiramente entendendo quem você é em Cristo. Pessoas preciosas em todo o mundo, gente, eles quebram esse ciclo de derrota e começam a viver no ciclo de vitória. Na verdade, essas pessoas começam a descobrir que à medida que elas crescem na revelação do perdão de Jesus, gente, da sua justiça, da justificação em Cristo que elas têm e da ausência da condenação em Cristo, as tentações do passado não deflagram mais nenhum desejo delas pecar, gente. A pessoa não tem desejo mais de pecar. Foi assim que o apóstolo Paulo saiu da dificuldade que eu li antes lá, que ele se sentia condenado. Olha o que ele diz em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, não há condenação sobre você, ponto final. Mas existe uma aceitação de Deus e o revestimento do poder dele para você viver livre de uma vida de pecado e derrota. Olha o que a Nídia escreveu num vídeo aqui, custe o que custar, que foi um vídeo que eu fiz sobre o estudo de 1 João. Olha só o que ela escreveu aqui. Não havia assistido toda a live. Hoje acordei e logo abri. Agora sei porque tenho sede de aprender tudo que possa cada dia transformar meu coração para me doar em amor e não por atitudes de bondade. Porque essa eu já tinha. E nessa live eu fui surpreendida com a ratificação do amor para fazer o que o Espírito Santo nos conduz, tudo em amor. Sou grata e grata. Olha o que a verdade do Evangelho faz com as pessoas, gente. Nossa irmãzinha Nide era uma pessoa que foi liberta de uma forma impressionante da religiosidade. Hoje ela é uma pessoa extremamente feliz e grata. Ela vive uma intimidade com Deus que ela nunca viveu. Olha aqui o que o Richard Furlan, olha o que ele escreveu. Graça e paz da parte de Deus, amado irmão. Fico extremamente feliz de ver a sua diligência em anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Sempre cuidadoso e ensinando da forma mais clara possível aos queridos irmãos. Quero que você saiba que a sua dedicação e empenho me ajudou muito no início da minha conversão e creio que vem ajudando muitos irmãos. Gostaria de revelar meu testemunho ao irmão assim que Jesus permitir. Logo, louvo a Deus por sua vida, amado irmão. Outra aqui, Joel. Essa mensagem me fez descobrir que eu não sou por mim mesmo o que eu gostaria de ser, mas Deus pode me transformar naquele que Ele sabe que é o melhor para a minha vida e seu projeto divino. Obrigado, meu Deus, por me fazer ouvir essa mensagem hoje. Gente, é isso que eu quero falar. Não é quando você ouve sobre a lei, é quando você ouve sobre a graça, quando você ouve sobre a verdade, quando você ouve sobre o Evangelho de Cristo, a essência do Evangelho. Muda uma vida, gente. Abra o teu coração se você tem dúvida do que eu falei aqui e fala assim: Senhor Jesus, eu quero essa verdade que liberta. Fala comigo, Senhor, através das Escrituras. Isso que o Vinícius falou é verdade ou é mentira? Porque o Espírito Santo vai te revelar a verdade. Ele que vai confirmar a verdade no teu coração. Eu já cansei de falar, gente, tudo que você ouve de mim, testifica no Espírito se é verdade. Pergunta para o Espírito Santo, gente.
Pergunta, leia a palavra. Espírito Santo, eu quero a verdade que liberta. Eu quero viver esse amor que o Vinícius tanto fala, viver essa plenitude, essa paz que ele fala tanto, essa paz, essa ausência de preocupação, ansiedade que ele fala que ele vive, essa vida abundante e maravilhosa. Senhor, eu quero viver isso. Se o Senhor morreu por mim, para me dar isso, eu quero. Então me ensina, me mostra a verdade. Gente, Jesus ama um coração quebrantado na presença dele. E ele vai ministrar teu coração. Depende de você. Seja qual for a dificuldade que você está passando hoje. É a revelação, gente, através do Evangelho de Jesus e do que eu estou falando hoje, que não há condenação para você. E esse despertar que você é justificado em Cristo, que vai libertar a tua vida. Para que você viva uma vida, como o tema da live, vitoriosa. Não importa quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você tenha lutado contra uma determinada tentação, vício, seja o que for. A mesma vitória que eu li aqui dessas pessoas, são milhares que me mandam, a mesma vitória delas estão disponíveis para você. Quantas histórias lindas aqui das pessoas que estão aqui nessa live, gente, que mudaram suas vidas radicalmente, vivam a plenitude do amor de Jesus. Gente, e isso é seu, sabe quando? Quando você sabe o que a obra consumada de Jesus realizou por você. E você recebe o que ele te deu através da morte dele, como um presente. Porque ele te dá de graça, gente. Não é o que você faz para receber, é a fé do que ele fez. Gente, isso aqui tem que ser muito claro. Não é o que você faz para receber, é o que você crê no que ele fez. Pegou a chave? É isso, gente. Ele pagou por tudo já. E eu prego o Evangelho da Graça, a Nova Aliança, a obra consumada da cruz, gente. Porque essa mensagem é o que liberta as vidas. O Espírito do Senhor, gente, a sua unção, o seu favor, as bênçãos de Deus estão sobre aqueles, gente, que pregam o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, gente. Eu estou te dando uma boa notícia aqui. E essa boa notícia, no instante que ela explode no teu coração, você recebe essa boa notícia pela fé, começa a viver as bênçãos que já são suas, e você começa, sabe o quê? Espalhar isso pelas pessoas ao teu redor. É demais, gente. O Evangelho é a boa notícia de que no instante em que você recebe Jesus em sua vida e faz dele o seu Senhor e Salvador, todos os seus pecados estão perdoados. Gente, todos os pecados estão perdoados e você recebe o dom da vida eterna. Você está justificado, você se torna justo por meio da fé em Cristo Jesus. A sua justiça, a justiça de Deus, é um dom dele. Em Cristo você é justificado e você é feito perfeito diante de Deus, graças ao precioso e eterno sangue do Filho Jesus. Não existe mais juízo, gente, mais punição, não existe mais maldição, achando que você está vivendo a vida aí porque o teu tetravô pecou no passado e você está recebendo maldição das gerações. Gente, misericórdia. Jesus levou toda a maldição na cruz. Isso não existe, gente. Você não vive sob a lei. Quantas pessoas aí, gente, que eu vejo condenadas, aí se atiram nas cordas, porque meu bisavô pecou, agora estou recebendo isso, culpa do que ele fez. Gente, isso não existe. Não existe juízo, punição, não existe maldição sobre você. Porque todo juízo, toda punição, toda maldição, por todos os seus pecados recaíram sobre o nosso Senhor Jesus na cruz. Ele pagou por tudo. E a palavra de Deus diz: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, gente. Já não é mais a mesma pessoa. Teve início uma nova vida ali. Nasceu um novo ser.
Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo fez na cruz. E Deus, Ele nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconciliem com Ele. Pois Deus estava em Cristo, recuperando o mundo para si, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra Ele, gente, e sim apagando os pecados. Esta é a mensagem maravilhosa, gente, que Ele nos deu para transmitir aos outros. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus está falando para nós através do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 17 a 21, em outras palavras. Ele diz assim: nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus, porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então Ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Leia isso em 2 Coríntios 5, 17 a 21, gente. E ainda no último versículo 21, 2 Coríntios 5, 21, olha que diz, que coisa linda. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É muita coisa, gente. Eu encorajo você, meu irmão e minha irmã, a reler essa passagem da Bíblia, de 2 Coríntios 5, 17 a 21. Medite nesses versículos, alimente isso. Alimente a sua alma. Você vai encontrar alimento grande. Gente, um alimento sólido aqui que você vai ter nessa passagem, quando isso se revela ao teu coração. E é maravilhoso trazer essa palavra para você hoje. É algo que me libertou muito. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1,16, que pregar esse evangelho libera o poder de Deus, gente. Quando eu estou abrindo a minha boca aqui, eu estou liberando o poder de Deus na tua vida. Você crê nisso, gente? Quando eu estou pregando a graça para você, a verdade, eu estou liberando poder na sua vida, para trazer salvação às nossas vidas, gente. Quando eu abro a boca, eu estou falando da salvação. A palavra, gente, olha isso aqui, pega essa chave. A palavra salvação, ela não significa apenas ser salvo do inferno e ir para o céu, não, gente. Olha isso. A palavra salvação não significa apenas isso. No grego, a palavra salvação, o termo salvação significa soteria. Essa palavra, gente, sabe o que ela significa? Libertação, preservação, segurança e salvação. Quando eu prego as boas novas, eu não estou só trazendo para você a salvação. Eu estou trazendo o poder de Deus, a libertação, a preservação e a segurança. Essa palavra salvação, gente, ela abrange qualquer área da sua vida que precise ser salva para que você possa desfrutar do bem-estar, da plenitude, gente, de Deus, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Agora, meu irmão, minha irmã, onde você encontra essa salvação? No Evangelho de Cristo, na verdade. Não na velha aliança, gente, da lei. É o Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, que libera o poder de Deus para salvar você e tornar você uma pessoa completa. É esse Evangelho de Cristo que traz proteção e cura para você, libertação, que traz saúde para você em todas as áreas da sua vida. E não é de admirar, gente, que o inimigo, ele faça oposição a qualquer um que pregue o Evangelho de Cristo. Ele fica doido, gente, porque é a verdade que liberta. Gente, eu estou lendo um livro. Rapaz, não está aqui. Meu Deus. Cara, esqueci de trazer para apresentar para você. Estou lendo um livro que eu estou doido, gente. Eu não lembro o nome. É do... Acho que é do Spurgeon. Gente, eu vou trazer na próxima live e mostrar o livro. São cartas de um diabo para
o aprendiz dele. Gente, eu tô maravilhado com esse livro. Ou seja, ele chama o diabo é o tio. É uma sátira, gente, mas é muita verdade. É um diabo que é tio, que ele ensina o sobrinho a tentar as pessoas. E ele fala, ele chama lá no livro, quando ele escreve as cartas para o sobrinho, ele chama Deus de inimigo. Que é o nosso inimigo. Por quê? Quem é o amigo é o diabo. Então esse diabo, esse demônio, esse tio, ele começa a ensinar o sobrinho a caminhar da forma errada. O que ele tem que fazer? Gente, é cada sutileza do diabo. Eu fiquei impressionado, gente. Por isso eu não tenho dúvidas que cada dia mais o diabo está por trás da religião. Gente, esse livro é de 1948. Aqui, gente, C.S. Lewis. Esse livro aqui. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Anota esse. Gente, todo cristão tem que ler esse livro. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Um diabo ensinando o outro a tentar as pessoas. Mas, gente, é cada coisa sutil que eu nunca imaginei. Cara, o Espírito Santo deu uma palavra para esse homem. C.S. Lewis já morreu há muitos anos. E esse livro é de 1940 e alguma coisa, gente. Eu estou impressionado com esse livro. E o inimigo, ele fica doido quando você recebe a revelação, gente, da graça. Quando você recebe, ele fica doido, sabe por quê? Aquela verdade te liberta, as brechas se fecham e ele não tem por onde entrar. Ele vai ficar procurando. Mas ele fala, gente, aqui no livro ele fala, uma hora que ele fala assim, que ele, olha só, uma coisinha boba aqui que eu vi no livro que eu fiquei assim, bobo de ver, ó, esse aqui, gente, C.S. Lewis, alguém escreve aí, gente, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis, livro baratinho, gente, você compra na internet, tá? Thaís comprou na internet. Gente, uma coisa que ele fala assim, uma coisa muito, muito incrível que ele fala. Quando fala, Jesus não fala que cada um tem que carregar a sua cruz. Aí o tio fala para o sobrinho: enquanto eles acharem que carregar a cruz é sofrer, é viver uma vida sofrida, é isso que você tem que colocar na cabeça deles. Gente, é umas coisas assim. E é tudo que a religião prega. Tá entendendo, gente? O inimigo fica doido quando o evangelho da graça é pregado. Mas, meu irmão, minha irmã, por quê? Mas o que existe no Evangelho da Graça que torna ele tão poderoso, gente? O que é? Gente, sabe o que? É o que está escrito em Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Gente, o evangelho é tão poderoso porque ele é a revelação de que você foi feito justo pela obra de Cristo. As boas novas de que quando Deus olha para um homem cuja fé está no que Jesus fez, ele vê aquela pessoa como alguém perfeito, completo e reto. Gente, Deus, quando você está conectado com Jesus, ele olha para o Vinícius, ele não vê o Vinícius. Ele me vê como alguém perfeito, completo e reto em Cristo. Ele olha para o Jonatas e vê que o Jonatas é perfeito, completo e reto em Cristo. Ele não vê o Jonatas com a condenação, culpa, com os pecados dele. Ele não olha para Kelly e diz, ó, os pecados, olha o que a Kelly está fazendo. Não, ele olha para Kelly e vê verdadeiramente ela perfeita, completa e reta em Cristo. E quando isso é revelado ao teu coração, você fica doido, gente. É uma libertação. Quando você entende que Deus, gente, não leva em conta os seus pecados, por causa do que Cristo fez, a paz e a alegria vão se instalar no teu coração, de forma duradoura, meu irmão, minha irmã. O medo vai embora, o medo desaparece e a esperança brota em você. A fé com base em cada bênção que Cristo comprou para você simplesmente desperta dentro de você e coloca em movimento o poder de Deus, gente, para você vencer qualquer obstáculo que venha na tua vida. Quando você entende
que Deus não leve em conta os seus pecados por causa do que Cristo fez. Gente, é incrível. O mergulho na graça, gente, que é o tema dessa série, começa com Jesus. Aquele que nunca pecou, se tornou a oferta pelos nossos pecados para que nós que cremos nele, possamos nos tornar justiça de Deus nele. Gente, todo dia acorde de manhã, olhe para o espelho e fala: eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justificado. Começa a abrir a tua boca e declarar quem você é, não o que você acha que você é. Abra a tua boca até o teu coração crer. O que mata o cristão é a incredulidade, gente, e a religiosidade. O nosso Senhor Jesus, ele confiou o evangelho da graça, gente, ao apóstolo Paulo. Gente, eu amo isso aqui. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1, 11 e 12, gente. Ele fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gente do céu, é como se... Gente, eu vejo a cena, gente. Sabe, gente, você pinta a palavra em imagens. Sabe o que eu vejo a cena disso aqui, quando Paulo fala? Eu vejo Paulo sentado, e Jesus sentado na frente dele, falando: Paulão, pega papel e caneta aí que eu vou te revelar uns negócios aí. Começa a escrever, Paulão. E ele começa toda essa revelação, gente, da nova aliança, da obra consumada da cruz que Paulo recebeu. Ele não recebeu de homens, ele recebeu direto de Jesus. Eu vejo a cena, Jesus falando para ele no coração dele, através do Espírito Santo, e ele escrevendo essas cartas incríveis na Bíblia que nós temos. Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus, gente. E tudo que eu prego hoje aqui sobre o evangelho da graça é com base inteiramente do que Paulo pregou, gente. O evangelho, gente, é Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, conforme diz em 2 Coríntios 5,19. E como é necessário, gente, ter certeza apenas de que os nossos pecados foram perdoados. Gente, isso é primordial para a tua libertação. Os profetas da velha aliança, gente, olha só, os profetas da velha aliança trazem os nossos pecados à memória. Leia lá 1 Reis 17, 18. Mas os ministros da nova aliança trazem o perdão de Jesus à lembrança. Lucas 24, 47. Gente, o ministério que Deus colocou em nossas mãos é o ministério da reconciliação. Hoje, como embaixadores da graça de Deus, nós fomos chamados, gente, a proclamar com ousadia o evangelho da graça. Essa é a verdade que nós proclamamos ao mundo. É você chegar: voltem para Deus. Deus não está chateado, Ele não está zangado contigo, não. Volta para Ele, para um Pai que te ama. Ele abriu mão do seu Filho amado para resgatar você de todos os seus pecados. Você não tem que morrer nessa culpa, nessa condenação. Ele está com saudade de você. Ele quer te colocar vestes novas, sandália nos teus pés. Essas são as boas novas. É isso que nós temos que abrir a boca e falar. Voltem para Deus. Venha com ousadia ao trono da graça dele. Receba de Deus toda ajuda, toda paz, toda cura, toda alegria, toda libertação, toda salvação que ele tem. Que você necessita viver, gente. Meus irmãos, seja com o que for que você esteja lutando hoje, meu irmão, minha irmã, volte para o abraço amoroso do papai e para a graça dele. Receba a boa notícia de que você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram. Você foi reconciliado com Deus por meio da obra perfeita de Cristo. E você recebeu
poder para vencer cada fracasso através do dom de Jesus. Não há mais condenação sobre você. Isso vai te dar uma vida de vitória. Você vai desfrutar uma vida incrível de vitoriosa. E em cada área de desafio da tua vida, você vai começar a experimentar uma vitória abundante. Uma multiplicação dessa graça e da paz de Jesus. Que essa palavra tenha falado de uma forma profunda, como uma espada de dois gumes. Que o Espírito Santo tenha revelado essa verdade a você, meu irmão, minha irmã. Se você não assistiu as outras lives desta série, está tudo no canal aí na playlist. Mergulho na Graça, é o nome da série. O pessoal pediu, gente, livro, não deixam de ler isso aqui. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Gente, eu estou devorando esse livro. Eu li ele quase todo final de semana. Eu deito na rede ali. Gente, é muito, você não consegue parar de ler, que eu olho, meu Deus, rapaz, é muito sutil isso. Leia. E, gente, meu livro, tá? Terra Prometida tá aí, gente, ainda a preço de custo. O link tá na descrição e aqui em cima, tá bom? Então, gente, tenha uma noite abençoada. Vamos ler para encerrar? Senhor amado, muito obrigado por esse momento na presença dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra que eu falei hoje, que o Senhor falou através de mim, na verdade, tenha tocado nos corações. Que essa revelação do verdadeiro Evangelho de Cristo, que a verdadeira igreja que Cristo trouxe aqui, Senhor, para essa humanidade, ela desperte novamente. A igreja primitiva, a igreja lá de Atos dos Apóstolos. Uma igreja avivada que te ama, que caminha a passos largos, levando o teu amor e a tua graça. Que essa verdade, Senhor, seja a libertação de muitos cristãos que estão aprisionados aí na religiosidade. Muitos cristãos que estão presos na condenação e na culpa, como um dia eu estava, Senhor. E isso foi uma explosão no meu coração, de que todos os meus pecados foram perdoados e levados naquela cruz do Calvário, inclusive o que eu vou pecar amanhã. O pecado traz consequência para a minha vida, Senhor. E quando nós estamos conectados a Ti, Jesus, debaixo da Tua graça, nós não ficamos buscando nada para pecar. Nós não ficamos buscando o pecado, Jesus. Isso é uma inverdade que pregam por aí. Porque nós estamos tão apaixonados por Ti, Jesus, que nós não temos esse tipo de desejo. Que isso seja uma revelação no coração dos meus irmãos e irmãs. E aqueles que se sentiam aqui condenados nessa live, culpados, se escondendo de Ti, Senhor. Muitos aqui eu vejo que irmãos entraram nessa live achando que entraram aqui por acaso, mas não foi. O Senhor conduziu você até aqui, meu irmão, minha irmã, para ouvir essa palavra e se sentir totalmente livre. Receba agora essa libertação. Tome posse dessa palavra, fala: Senhor, eu não tenho mais nenhuma condenação, eu sou livre em Cristo, Senhor, obrigado. Eu estou arrependido de tudo que eu fiz, mas eu vou começar uma vida nova agora, porque a Tua graça me basta. E essa minha graça, essa Sua graça, Senhor, esse favor imerecido, faz com que eu recomece a minha vida a partir de hoje. Tome posse, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Jesus, por esse momento, pela Tua obra consumada, por tudo que o Senhor fez por nós naquele madeiro. Vivemos uma vida nova hoje em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Dá o seu like e compartilha, gente. Me ajuda aí. E quem não é inscrito, se inscreve. Gente, sabe o que eu fiquei assustado para terminar a live aqui? Tem um irmão aqui que fez uma análise no meu canal. Você acredita que 70% das pessoas que assistem as minhas lives, os meus vídeos, não são inscritas no canal? Gente, se você me ouve e não é inscrito, se inscreve aí, gente. Isso aí ajuda o canal. Inscreva-se, tá lá, inscrever-se, inscreva-se no canal. Tá bom? Beijo no coração, gente. Beijo. Amo vocês em Cristo. Até mais. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é.
Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Para que você tenha uma interação maior comigo, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct. Que tal? Eu quero te ajudar. Meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção. Então, me segue lá, @o mundo precisa mais de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus.